Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje nós faremos o início da resolução da prova do Censo 2022 para a função de recenseador. Talvez você esteja se perguntando, mas professor, essa prova já ocorreu no dia 10 de abril. Eu não quero mais saber dessa prova, já foi. Vamos para a próxima. Na verdade, é muito importante que você faça a correção da sua prova, não só da prova de matemática, mas também da de português e das outras disciplinas que ocorreram aqui nessa prova de recenseador. Por que é importante? Se você quer dar continuidade nos teus estudos de matemática, já que você quer passar num concurso que tenha a disciplina matemática, como um concurso de recenseador, ou como um concurso do IBGE, ou um concurso da área bancária, por exemplo, então é importante que você faça a tua correção, porque o mundo não vai acabar hoje, certo? Você vai dar continuidade nos teus estudos. Sobre a prova, eu posso dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com essa prova. Primeiramente porque caíram muitas questões bem parecidas com aquelas que nós resolvemos nos nossos simulados. Para você que está chegando agora, eu sou o professor Cláudio e aqui nós estamos praticamente finalizando esse nosso curso para a função de recenseador, que foi um preparatório para os concursos do censo. Nós começamos esse curso no final de novembro de 2021 e fizemos ele até o início de abril, ok? Então, nós tivemos muitos vídeos, acho que por volta de 150 vídeos. Nós fizemos mais de 10 simulados, lógico, só com questões da Banca Fundação Getúlio Vargas, ok? Então, é por isso que eu estou falando que eu gostei da prova, porque muitas questões que nós fizemos nos nossos simulados caíram nessa prova. Então, para quem fez os simulados, para quem estudou direitinho, deitou e rolou, certo? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Só que dessa vez nós vamos fazer essa resolução por questões, ok? Então eu vou trazer para vocês aqui ao longo dos dias, das semanas, né? Cada uma das questões. Então, hoje nós vamos iniciar pela questão número 11 da prova tipo 1, branca, certo? Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, então bora lá, bora iniciar aqui essa resolução. Presta atenção, presta muita atenção. Essa questão nós fizemos, certo? Se você pegar lá no nosso curso, lá no Google Sala de Aula, você vai perceber que nós fizemos pelo menos 3 questões envolvendo essa estrutura aqui. O que ele pede aqui? Veja bem, considere a igualdade. 2/5 adicionado a 3/8 é igual a x sobre 200, ou x 200avos. A soma dos algarismos, veja bem, que baita pegadinha. Ele não quer o valor de x. Ele quer a soma dos algarismos do número x. Vamos lá. Nós estudamos essa parte de algarismos? Sim, nós estudamos, que foi o nosso primeiro módulo aqui do nosso curso. Mas vamos lá. Eu posso resolver isso como equação? Posso. Eu posso resolver isso como uma questão do sexto ano, utilizando frações, soma de frações? Posso. Eu posso resolver usando frações e depois utilizando regra de 3? Pode também. Nós ensinamos tudo isso aqui nesse nosso curso. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou iniciar resolvendo, adicionando essas frações, que é a forma mais simples. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu tenho aqui uma igualdade. Então, eu tenho 2/5 adicionado a 3/8. Vamos colocar essa informação aqui? Olha só. Eu tenho 2/5 e quero adicionar a 3/8. Ah, professor, você não vai colocar igual a x 200avos? Não, não vou colocar isso. Eu sei que essa adição é igual a isso aqui. Então, primeiro, eu vou adicionar. Nós fizemos isso aqui bastante. Presta atenção. Como que eu vou adicionar essas frações? Veja que os denominadores, eles são distintos, 5 e 8. Então, vai lá, tira o MMC de 5 e de 8. O 5 e o 8 são primos entre si. Então, bora lá, bora fazer aqui o MMC bem rapidinho. Eu tenho 5 e 8, eu já sei quanto que é esse MMC.
Mas vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui. O menor primo que divide um desses dois números é o 2. 2. O 2 não divide o 5, repete. 8 por 2, 4. O menor primo continua sendo 2. 5 por 2 não dá. Repete. 4 por 2, 2. Agora, o menor primo continua sendo 2. Repete o 5. E 2 por 2 dá 1. Qual é o menor primo agora? Só tem o 5, né? Então, 5 por 5 vai ser 1. Professor, por que você está falando o menor primo? Certo? Normalmente a gente gosta de começar pelo menor primo. Ah, mas eu quero começar pelo 5 aqui em cima. Dá para fazer? Dá tranquilamente. Não precisa começar pelo menor primo. Você tem que colocar um número primo ali, que divida pelo menos um dos dois. Qual é o MMC? O MMC é o produto deles. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Esse é o nosso MMC. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá. Vamos colocar o nosso denominador 40. Se nós alterarmos ali o denominador, que é o que nós fizemos, agora eu tenho que alterar os numeradores. Certo? Como que nós fazemos isso? 40 dividido por 5? 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, coloca 16 aqui em cima. Tranquilo, né? 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Certo? Então, o que nós temos? Nós temos uma adição de frações onde nós temos os denominadores iguais. Então, beleza, isso aqui ficou fácil de resolver. Se os denominadores são iguais, então eu vou conservar o denominador. E vou fazer o quê? Vou fazer a operação 16 mais 15, que é igual a 31. Certo? Então, essa adição aqui de 2 quintos mais 3 oitavos é igual a 31 quarentaavos. Mas isso aqui tem que ser igual a x sobre 200. Agora, você vai utilizar frações equivalentes. Por quê? Porque eu quero uma fração equivalente cujo denominador é o quê? É 200. Você vai entender por quê. Olha só, se eu multiplicar o 40 por 5, eu chego no 200. Só que, se eu estou querendo encontrar fração equivalente, então, se eu multiplico o denominador por 5, o numerador também tem que ser multiplicado por 5. Certo? Então, o que eu tenho aqui? 31 vezes 5. Vamos colocar embaixo primeiro? Vamos colocar aqui, ó. 40 vezes 5 é 200, que é o que nós queremos. Por que nós queremos isso? Porque eu quero fazer uma comparação com essa fração aqui. E essa fração tem denominador 200. Vamos lá. Quanto que é 31 vezes 5? 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 3 é 15. Presta atenção. Nós pegamos essa adição de frações, nós transformamos as duas frações para o mesmo denominador usando MMC, nós adicionamos essas duas frações, e aí depois nós encontramos frações equivalentes, certo? Muito bem, tá aqui, ó, o resultado é 155 duzentos-avos. Concorda que isso aqui, esse resultado, tem que ser igual a x duzentos-avos? Eu tenho uma igualdade. Certo, e agora, o que nós vamos fazer? Simplesmente nós vamos fazer uma comparação. Quando que essa fração é igual a essa? Veja que os denominadores são iguais. Nós forçamos isso. Então, pensa comigo. Para que essas frações sejam iguais, o x tem que ser quanto? O x tem que ser igual a 155. Não é verdade? Ó, esse denominador é igual a esse, então, para que essas frações sejam iguais, o 155 tem que ser igual a x. Ah, professor, eu gostaria de utilizar regra de 3 ou proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Pode usar? Claro, você pode usar. Nós estudamos isso também. Tudo bem? Então, você pode utilizar utilizando só frações equivalentes e simplesmente fazer uma comparação? Pode. Eu posso multiplicar cruzado, professor? Pode. Você pode somar as frações, como nesse caso aqui, ó, 31 quarentaavos. Vamos lá, vamos colocar aqui do lado, olha só.
Você pode somar as frações 31 40avos e pode igualar com essa aqui, ó, x 200avos? Pode. É uma proporção. É uma regra de 3. Você pode multiplicar cruzado. 31 vezes 200, vamos colocar aqui, ó, 31 vezes 200, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao produto dos meios. 40 vezes x. Muito bem. O que eu posso fazer? Esse 40 eu vou passar dividindo. Ah, professor, mas por que você não multiplica o 31 vezes 200? Não, não precisa. Pensa comigo, 31 vezes 200, e eu vou passar o 40 dividindo. 40 está multiplicando, passa dividindo. Primeiramente, eu posso simplificar aqui, ó, por 10 e por 10. Simples assim. Ah, 20 por 4. Esse por 4 vai dar 1. E aqui por 4 vai dar 5. Tudo bem, você já sabe quanto que vai dar isso aqui, não é verdade? Vamos lá. 31 vezes 5 é 155. E 155 dividido por 1 é 155. Ou seja, x é igual a 155. Tá, tudo bem. Só que vamos controlar a nossa euforia. Por quê? Beleza, nós já descobrimos o valor de x. O valor de x é igual a 155. Tá aqui ó, o resultado. Só que ele não pede isso. Olha só, a soma dos algarismos do número x. Vou até mudar aqui a cor. Quais são os algarismos que formam o número 155? Não é verdade? Olha só, é o 1. Vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui. É 1 mais 5 mais 5. 5 mais 5 é 10, mais 1, 11. Certo? Então, a soma dos algarismos é 11. Nós vamos marcar a letra E. Ele poderia ter complicado mais? Poderia. Ele poderia ter falado assim: a soma dos algarismos distintos. A soma dos algarismos distintos do número x. Se ele tivesse falado distintos, ele ia falar algarismos diferentes. Perceba que o algarismo 5 ele se repete 2 vezes. Então, algarismos distintos, nós teríamos só o 1 e o 5. Certo? Então, isso daria 6. E nem tem essa resposta ali. Ele nem quis pensar isso. Tá bom? Mas, poderia ser uma situação? Poderia. Só que ele não falou isso, de algarismos distintos. Simplesmente ele falou a soma dos algarismos do número x. Então, você pega o 155, é formado por 3 algarismos, 1, 5 e 5, você vai lá e soma esses algarismos. E aí você chega na resposta que contém ali a letra E. Certo? Então, é isso. Nós ficamos por aqui e na próxima aula nós continuamos na questão 12. Um abraço e até a próxima aula.